Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas. Vamos lá, minha borboleta. Bom, estou de novo, né, nos dois canais, Soul Stormers ou meu canal aqui, Stefania Lobato. Da onde você estiver me vendo, você tá me vendo. E tá tudo certo, tá? O importante é estarmos juntinhas na alegria. Bom, borboleta, estou aqui mais uma vez para a gente fazer as previsões do mês, tá? Mas não previsões no sentido da gente ver como é que vai ser a nossa vida, mas muito mais no sentido da gente se fortalecer para o mês que tá vindo aí de maio, né? Eu sinto um mês assim bem forte. Vamos ver o que nos reserva, né? O que eu quero trazer aqui sobre intenções, sobre mês de abril, para a gente fechar a energia de abril. Lembra que eu falei que abril seria muito de um lugar da gente fazer o que pode com o que a gente tem? Eu acho que eu até contei uma história nas previsões de abril. E aí fica a dica agora para você assistir as previsões todo mês, para você saber o caos do mês anterior, né? Eu tava falando que eu tava numa vibe de tipo, ai, será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? E buscar ajuda e tarará e tal, né? E E o mês ele ia mostrar pra gente que não era só sobre mais uma coisa pra fazer, mais uma cura, mas sobre quem a gente é, sabe? Tipo assim, quem a gente é sem tudo isso? Será que na verdade a gente tá achando que precisa fazer mais, mas você tá precisando fazer menos, tirar coisas da sua vida? Bom, né? Esse mês eu acessei muito a minha prosperidade através da minha árvore genealógica, no meu DNA. De verdade, borboleta, eu senti muito um degrau novo de prosperidade que eu entrei com os dois pés. Tô aqui com as anotações todas desse meu mês de abril. O ponto é que eu entrei o mês de abril muito de um lugar de tipo, será que eu preciso fazer mais? E eu terminei o mês de abril tendo a certeza de que eu preciso fazer menos. Eu queria que tivesse uma edição agora batendo palmas pra mim. E aí, por que que eu falo isso, né? E eu quero que você faça essa autoanálise. Não é só sobre a gente entrar no mês novo, não, tá, borboleta? Essa análise de como foi o seu mês, porque eu tava. Sabe aquela noção de agenda cheia? Ai, se eu tiver quando eu tiver agenda cheia, quando eu tiver isso feito, eu vou ser feliz? Abril veio muito no lugar de me tirar o chão, sabe? De literalmente fazer perceber que o menos é mais. Mas não porque é menos, mas sim porque é mais alinhado comigo, né? Então, assim, um tanto de coisa foi cortada da minha vida, de tipo serviços, jeito que eu tava construindo a minha agenda mesmo, sabe? E não tô falando só de cliente, eu tô falando de compromissos, tô falando das coisas que eu botava pra eu fazer. Mesmo minha agenda vazia, nos dias que eu teria tempo pra mim, eu ia lá, botava coisa, eu ficava resolvendo coisas que, tipo, não é que não, eu não precisasse fazer aquilo, mas eu não precisava fazer naquela hora, sabe? Então, assim, foi muito transformador, muito mesmo. Eu percebi que muitos lugares que eu estava me colocando como a mais era por validação mesmo, né? Era eu achando que aquilo que ia me trazer prosperidade, mas na verdade, quando a gente acha que é o mais que vai trazer prosperidade, aí a gente acessa a escassez. Eu sei que isso é um paradoxo, tá? Mas é verdade, borboleta. Então, virando aqui o calendário, né? Saindo do mês de abril, entrando aqui no mês de maio, né? A gente entra mês de maio com energia taurina e terminamos, né, o mês de maio com a energia de quem, né? De Gêmeos, né? Gêmeos aqui, ó. Ai, gente, bom, temos aqui um ratinho, né? Um ratinho dormindo. Pra mim, é um ratinho, tá, borboleta? Tá dormindo, tá lendo uma história, tá bem de boa. O gnominho aqui tá até tomando um chá, né? Talvez ele esteja ouvindo a história, né?
Então, assim, todo mundo pronto para dormir. Temos aqui vários cristais, a noite sendo representada, né? E vamos lá então para essa energia de maio. Eu também tirei algumas cartas e a gente vai conversar sobre ela, tá, borboleta? Bom, grande parte do mês a gente vai estar aí voltado para energia de touro, né? Apesar de lá no final a gente entrar em gêmeos. O ponto é que mês passado ele foi muito Áries, muita ação. E eu sinto que saindo de Áries e entrando em touro, vem mesmo esse questionamento, tá? Será que tudo isso que eu me enfiei aqui para fazer eu precisava estar fazendo? O que que eu preciso deixar? O que que precisa continuar? E touro vem para esse lugar do continuar, né? Então assim, se você foi viver um abril inteiro aí, você deixou coisas para trás, borboleta. E o que ficou é o que você tem que ficar e o que tem que persistir aí na sua vida. É um mês de persistência. Eu acho muito bonitinho aqui, eu vou ler para você a frase que é: a natureza não se apressa em nada e ainda assim tudo é realizado. Dá-lhe chinelada, não é mesmo, minha querida? Vamos ter maio o quê? Um mês de paciência, um mês de você viver sem ficar com medo das coisas não acontecerem. Faz o seu arroz com feijão, viva a tua vida, porque touro não é aquela persistir de ação louca, não. É de você continuar o que você está fazendo um dia de cada vez e ao mesmo tempo aproveitando a vida. E você vai ver os resultados, borboleta. Não tem como ser diferente, tá bom? Então, assim, né? Vou ler aqui algumas coisas que eu achei interessante, tá? Mês para você plantar sementes em projetos que precisam de paciência, né? Então, se você tem coisas aí de longo prazo, que são coisas que não dá para realizar de uma hora para outra, que precisa de uma gestação, esse é o mês perfeito para você nutrir esse projeto. Ai, eu tô num desse, borboleta. Ai, tô alinhada, tá? É um mês muito bom para constância, dedicação e para iniciar projetos que precisem disso, né? Inclusive, GPA é para isso, viu, borboleta? Se tá difícil, constância, dedicação e coisas de longo prazo aí na sua vida, coisas que você quer firmar, GPA comigo, né, que é minha mentoria individual, ele é muito desse lugar. Eu sinto que GPA vem muito desse lugar de terra, sabe? E esse mês de maio vai ser muito desse lugar para você sustentar coisas que precisam de sustentação mesmo, tá? O touro ele traz essa força, né? Também um excelente momento para encerrar ciclos emocionais e fortalecer laços de confiança, né? Sol em touro é construtor e guardião. A consciência floresce ao criar bases sólidas e cultivar paciência. O desafio é evitar apego excessivo, aprender a crescer sem medo das mudanças. Borboleta, eu te conto. Tanto que eu tô lidando com desapego desde que o sol entrou em touro, não tá escrito. O primeiro deles foi o desmame da minha filha. Eu tenho duas filhas e a segunda acabou de desmamar bem quando o sol entrou em touro. E a minha lua é em touro, né, borboleta? Então, assim, tenho chorado, sabe? Bastante. Não só por isso, mas os processos dos bastidores desse desmame, né? Mas é um choro, assim, que tá sendo muito importante e que eu sinto que esse processo me ajudou muito a desapegar de outras coisas, sabe? Também estou encerrando em breve produtos meus, coisas que eu entregava, que já fazia tempo que eu tava fazendo, que eu gosto de fazer, mas que eu tô vendo que não é sabe assim, está na hora de encerrar mesmo, né? E, e tá sendo importante, porque tá abrindo espaço pra minha vida, pra coisas ainda mais alinhadas, borboleta. Então, assim, não tenha medo de desapegar, não, sabe? Eu sei que touro tem um pouquinho dessa dificuldade, e eu falo isso assim porque não só tenho touro no mapa, mas o meu sol é escorpião super fixa, né? Então, tipo, eu sei a dor do desapego, mas vale a pena, borboleta. E aí, aqui, ó. A lua em touro precisa se sentir estável. Tô falando, né? Encontra conforto na rotina, no contato com a natureza e nos prazeres sensoriais. A lição é manter o coração firme, mas aberto ao novo. Então, borboleta, né? Temos aqui essa noite bem gostosinha, ela contando história, tendo paciência para ir dormir, né?
justamente a gente tendo paciência com a vida e curtindo mesmo, né? E aí, outro ponto que eu quero te falar, que foi algo que eu aprendi semana passada, acho, sobre touro, né? Novas visões aí sobre touro, que eu achei muito interessante. A primeira delas é que touro tem a ver com o chakra da garganta, né? E gostaria muito de agradecer minha amiga astróloga, Agatha Limas, que me trouxe essa informação. Eu não sabia e eu achei muito interessante. Assim, eu aprendi com ela justamente que o touro. Então, assim, a gente estar em equilíbrio com esse signo do nosso mapa é também uma forma de coerência energética dentro desse chakra, né? Então, muito provavelmente o outro ponto que você vai exercitar, né, e que talvez você já esteja exercitando desde o fim de abril, é esse lugar da garganta. Tá falando demais? Tá falando de menos, borboleta? O que que tá acontecendo? Né? A vida tá pedindo para você se mostrar com mais autenticidade. Gente, eu tô falando isso, eu tô levando uma chinelada na testa, porque é justamente isso que eu tô aprendendo. O que que tá rolando aí, tá? Então é um mês também para você olhar para esse chakra, né? E para perceber se tem algum entrave aí, porque se tiver, tem a ver com um signo de touro não equilibrado. Ah, Esté, mas eu não tenho sol, não tenho lua, não tenho ascendente em touro. Não importa, a gente tem todos os signos no nosso mapa sempre. Então, é que nem desenho humano. A gente tem portas ativas, mas são 64 portas no desenho humano e a gente tem todas elas. A diferença é como elas são ativadas, entendeu? Então, assim, todo mundo tem tudo, então é importante a gente sempre buscar harmonia e o máximo de equilíbrio possível em todos os lugares, né? E touro a gente fala de chakra da garganta, tá, borboleta? Outro point aí, né? Chakra da garganta, eu também aprendi isso com a Agatha, achei muito interessante. Chakra não, a garganta, né? A nossa garganta, o formato dela é muito parecida com o útero. E não importa se você está vendo, que você que está vendo isso é um borboleto macho, tá? Mas o ponto é que o útero, essa região, ela energeticamente fala de criação. Todo mundo tem essa energia dentro de si, da criação, né? As mulheres mais, por conta do útero em si, mas a energia da criação está em todos. E essa similaridade no sentido físico, né? Se a gente olhar, eles têm um formato parecido, tem tudo a ver. No próprio desenho humano, a gente olha ó, o chakra da garganta também para falar de cocriação. Então, assim, são energias que se conectam, né? Então, se você também tem questões no útero, está administrando mal a sua energia, o seu tempo, a sua agenda, borboleta, você vai ter questões aí para lidar com relação à cocriação, porque não vai estar alinhado, né? Então, esse é um pontinho aí para olhar também. Outro ponto, borboleta, hidratação. Esse é o mês para você se hidratar. Por quê? Porque hidratar não é só sobre as questões do corpo que a gente sempre ouve com relação à saúde, que são verdades, tá? Mas quando a gente fala de chakra da garganta, de touro, a água, ela ajuda a gente a diluir o que está entalado na garganta, porque o touro gosta de quê? De comer, de beber, certo? E se a gente faz isso de uma forma a realmente nutrir o nosso corpo e com intenção, a gente precisa de quantidade grande de água no nosso dia, porque a água ela ajuda a gente a desatolar o que está atolando no nosso chakra da garganta. Então, água ajuda a gente a colocar o laríngeo no lugar. Tá certo, borboleta? Prazer e autocuidado esse mês, tá? Qual que é o ponto aí? Prazer e autocuidado não é só skincare, não é só cuidar do seu corpo, ter um tempo para você fazer alguma coisa na sua agenda. É também, tá, borboleta? Mas uma visão que ela trouxe também achei super legal e que eu tô levando para minha vida é que autocuidado também é impor limites, é saber dizer não. E eu que trabalho com as minhas GPandas muito essa questão de agenda, de organização, de você ter uma rotina que funciona para você e que vá fazer com que você manifeste seus objetivos, né? Ou o objetivo que você chega para mim no GPA, especificamente.
né? Eu acho muito interessante porque autocuidado também é se impor limites, é dizer não. A gente precisa dizer não pro que drena. A gente precisa dizer não pro que não tá alinhado, né? Então, se a gente tá, de novo, no exemplo da agenda, lotando ali, dizendo sim e tal, não vai ter jeito, a gente vai se sentir culpada, a gente vai se sentir drenada porque a gente saiu fora do nosso alinhamento. Como é que a gente pode voltar? Como é que eu posso ser quem eu quero ser em dois lugares ao mesmo tempo, vamos dizer, sei lá, maternidade e carreira, mas respeitando, né? Talvez algumas de vocês tenham saído dessa medida de alguma forma. Não, eu usei exemplo maternidade e carreira, mas às vezes eu posso estar falando da sua relação com o seu trabalho, relação amorosa e o seu trabalho, vida pessoal e vida profissional, tá? Então é um mês para você buscar essa harmonia, tá, borboleta? Por quê? Porque tem a ver com esse desbloqueio do signo de touro e ele funcionando do jeito que deveria funcionar no seu mapa. E quando ele funciona do jeito que deveria funcionar no seu mapa, o que ele vai fazer? Te trazer money, dinheiro e prosperidade, tá? De modo geral, não só financeira, tá, borboleta? Dito isso, temos aqui a carta Os Enamorados com o cinco de pentáculos, 5 de ouros, tá? Bom, borboletas, esse mês você vai ter que fazer escolhas aí, tá? E cuidado, porque pode ser que você sinta que você dizer não para um caminho você tá sendo escassa e você não tá encontrando, você tá se distanciando da prosperidade, mas eu posso te garantir que se for algo que o seu coração tá pedindo há muito tempo, por mais que a mente esteja falando, não faça isso, né? Faça, porque você vai ver que vai te levar para um lugar de prosperidade. Muita borboleta esse mês pode acessar um lugar de medo, de escassez, de tipo assim, meu Deus, se eu abrir mão disso daqui, o que vai acontecer, né? Mas eu te digo que abrir mão vai te abrir portas, tá? Vai inclusive fazer com que você levante a sua cabeça, porque tem borboletas com cabeça baixa olhando para o que falta, tá? E você vai ver que tinha sempre ali ó, um pontinho para te acolher. Não tenha medo de fazer escolhas difíceis esse mês. Ou se você já tá passando por isso desde o final de abril, porque essa energia ela tá correndo desde o dia 19 de abril, tá, borboleta? Então vai até mais ou menos 20 de maio aí, tá? Isso aqui que a gente tá conversando. Pouquinho a mais, pouquinho a menos, tá? Não tenha medo de fazer escolhas difíceis, tá? Especialmente escolhas que mexem com o seu ego, certo? Porque é o ego querendo enganar através do medo, através da ansiedade, tá? Vou dar um exemplo bem aberto aqui. No final desse. Eu tava falando já sobre isso, mas eu vou contar o que que é. Eu tenho no Spotify, né, o meu canal, vamos dizer assim, do Causos Abundantes. Então, toda sexta-feira eu conto causos abundantes lá, tal. E, borboleta, se você me acompanha já há algum tempo, eu sou a rainha dos causos. Eu sempre tenho um caos para contar, né? Porque eu sinto que ilustra muito o que eu quero ensinar e passar para você, enfim, né? E já faz algum tempo que eu tô sentindo um pouco de contração. Sabe assim, sentindo que eu não queria mais fazer os causos abundantes ali, né? E é muito desafiador para mim porque contar causa faz parte da minha identidade. Então, eu tenho pensado muito, pensado bastante assim, e eu entendi que o Causos Abundantes tá encerrando, sabe? Ele me entregou tudo que ele podia entregar, me mostrou tudo que ele podia mostrar nesse momento, e no final desse mês ele entra nesse processo de finalização. É para sempre? Não sei, sabe? Pode ser que daqui um mês eu fale assim: "Ah, eu já entendi a nova fase dos causos abundantes, eu volte com ele", sabe? Mas eu nem tô preocupada com isso, na verdade, assim, borboleta. Eu sinto que realmente é uma fase, encerrou. Se ela vai começar de novo de uma forma diferente ou se ela nunca mais vai existir, eu não tô preocupada com isso. Mas foi difícil chegar nesse lugar, porque faz parte, assim, de mim, da minha entrega e tal, e enfim, né?
É aquilo, borboleta, não tenha medo de você deixar pra trás, inclusive as coisas que estão dando certo. Porque não é só porque tá dando certo que aquilo precisa ficar pro resto da sua vida na sua vida. Às vezes você precisa abrir mão disso para receber algo mais alinhado, ainda maior, né? Quem não quer atravessar os tetos de prosperidade? Então, às vezes envolve esse soltar. Tá bueno, minha borboleta. Então é isso, certo? Assim, nossa energia aqui do mês de maio, bem babadeira. Uma energia de Saint-Germain muito forte aqui. Eu tô sentindo também uma vibe violeta, chama violeta, vamos queimar. O que é ótimo, né? Porque Saint-Germain, se você estudar aí um pouquinho sobre ele é todo conectado com joias, bens materiais, porque ele transformava, né? Ele alquimizava o chumbo em pedras preciosas aí. E eu sinto que é muito desse lugar esse mês, a gente alquimizando a nossa vida para que a gente acesse ainda mais joias e coisas bem Inxalá, bem Shine Prosperity do jeito que a gente merece, tá bom, minha borboleta? Então é isso. Espero que faça sentido para você, que contribua de alguma forma. Assista essa leitura mais de uma vez no mês, tá? Para você lembrar das coisas que eu falei, porque eu sei que a gente esquece, eu mesmo esqueço do que eu falei, borboleta, eu preciso me rever. Ou anote aí os pontos principais que fizerem sentido para você não esquecer e lembrar que você não andou para trás, tá? Que você não é galinha e que você só tá andando para frente, tá bom, meu borboleta? Então é isso. Um grande beijo. Fica com Deus e até mais.